Fala, turminha, tudo bem com vocês? É mais um vídeo aí de interseção de intervalos. Eu recomendo fortemente. Se você não viu, eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre intervalos que eu tenho no canal. Só que lá eu falo de inequações, então eu vou começar o vídeo, aquele vídeo falando sobre inequações, mas assiste até mais ou menos uns 2 minutos do vídeo, que dali sim começa a falar de intervalos. Também vamos entender o que é isso aqui, ó. X pertence aos reais, né? Esse símbolo é o tal que menos 2 menor do que x menor ou igual a 3. O que isso está querendo dizer? Isso aqui está querendo dizer que o x está entre o 2, entre o menos 2 e o 3, tá? Então esse intervalo aqui ele pode ser escrito da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui um número, aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho 3. E aí o x ele está entre esses dois. Lembrando que aqui, ó, eu falei isso lá no outro vídeo de intervalos. Aqui no caso ele não está incluindo o menos 2, por isso que ele vai ser aberto, e aqui ele vai incluir o 3, por isso que aqui ele vai ser fechado. Uma outra forma de representar esse intervalo também seria eu colocar menos 2 e 3 e eu fechar aqui no 3 e deixar aberto no 2. Ou você ainda pode apagar esse símbolo de aberto em colchetes e colocar parênteses assim. Dá no mesmo. Quem for ler vai entender que está aberto no menos 2, não está incluindo 2, e está fechado no 3. Esse símbolo aqui, ó, esse conjunto, da mesma forma, a gente pode escrever da seguinte forma. O 3, o x, ele está entre o 1 e o menos 5, sendo que ele não vai incluir o menos 5 e vai incluir o 1. Também a gente poderia colocar menos 5 e 1, sendo que está fechado no 1 e aberto no menos 5. Tá ok, professor, mas o senhor não está falando somente de intervalos, só quer fazer a operação. Sim. E aí como que é o bizu? Gente, o bizu é o seguinte, olha só. Eu vou pegar todos aqui, ó. Todos que estão trabalhando aqui, ó. Menos 2, 3, menos 5 e 1. Se eu fosse colocar eles na ordem, deixa eu puxar aqui. A ordem que está do menor para o maior seria menos 5, menos 2, 1 e 3. Não é isso? Então eu vou colocar esses números num intervalo, num quadro gigante. Olha só. O primeiro intervalo eu tenho menos 2 e 3. Ele é aberto no menos 2 e fechado no 3. Então o desenho ficaria mais ou menos o seguinte. Olha só. Eu vou copiar isso aqui. Eu vou deixar ele começa aberto no menos 2 e vai até o 3, fechado, tá ok? O segundo intervalo, eu tenho que ele é aberto no menos 5, e aí tanto faz esse símbolo ou esse símbolo, e fechado no 1. Pois bem, gente, se vocês forem ver aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, ele vai começar aberto, deixa eu só puxar a linha aqui. Ele vai começar aberto no menos 5 e vai ir até se fechar no 1. Pois bem, então agora sim eu vou fazer a união a interseção dos dois. O que é a interseção? Interseção de um conjunto, e aí eu vou deixar novamente um outro card aqui em cima. Interseção de conjunto nada mais é do que o que está em um está no outro ao mesmo tempo. E agora que vem o bizu, gente. Eu vou ver o que faz parte dos dois ao mesmo tempo. Essa parte aqui não faz parte dos dois, só faz parte do segundo. Essa parte aqui também só faz parte do primeiro. Agora, essa aqui é interessante, porque isso aqui sim faz parte dos dois. Porém, no menos 2, ele inclui embaixo, mas não inclui em cima. O que isso quer dizer? Que no final das contas, ele não vai incluir. Para incluir tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Aqui sim, ele vai incluir os dois, porque o 1 está nos dois.
tá certo? Então a gente pode escrever o seguinte, olha só, esse é a minha solução. Ele está aberto no 2, menos 2 e fechado no 1. Então a resposta fica o seguinte, olha só, aberto no menos 2 e fechado no 1. Legal, turminha. Vamos para mais um exemplo aqui. E neste exemplo eu tenho que x pertence aos reais, tal que x ao cubo é maior que 1, interseção com x pertence aos reais, tal que x ao cubo é menor que 8. Tá, mas eu estou querendo, pessoal, não quero saber o valor de x ao cubo, eu quero saber o valor de x nesse intervalo. Então vou fazer aqui no canto, observe uma coisa, se x ao cubo é maior que 1, necessariamente aqui eu tenho que o x tem que ser maior que 1. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma inequação e aqui é o expoente ímpar. Então, necessariamente, o expoente ímpar, a gente já sabe que vai repetir o sinal da base. Então, para esse número ser maior que 1, ele tem que ser um número positivo. Daí se conclui que o x também é positivo. Tá, mas isso não quer dizer que ele é maior que 1. Tá, não quer dizer mesmo. Agora, observe uma coisa. Se eu tirar a raiz cúbica dos dois, vai dar x. E raiz cúbica de 1 é 1. E isso eu posso fazer exatamente pelo que eu falei agora. Que como ele é um positivo, a raiz, o número, ele elevado ao expoente ímpar, vai ser também positivo. Ok? Isso não daria certo. Se alguém pode perguntar, ué, professor, mas se x for negativo? Se o x for negativo e você for tentar fazer isso, vai dar negativo. Ok? Vai na minha que eu sei o que eu estou falando. Tá bom, agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. X ao cubo menor que 8. A gente pode fazer da mesma forma. E observem só. X ao cubo menor que 8. Então, se eu fizer a raiz aqui, ó, vai dar x ao cubo, x menor que 2. Tá ok? E aí vale também aquela mesma ideia, porque se o x for negativo, elevado ao cubo, com certeza vai ser menor que 2, tá? Então eu fiz essa aqui somente para a gente ter ideia aí e continuar aqui. Bom, continuando, a gente já sabe que x maior que 1 ficaria o seguinte, esse intervalo aqui, ó. Eu teria o 1 aqui, aberto nele, e ele vai até o mais infinito. E aí eu já tinha falado também em outro vídeo que, neste caso, ele é aberto no 1 e sempre no infinito ele vai ser aberto. E este outro caso aqui, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ter um 2, ele vai ser aberto no 2 e ele vai continuar até o menos infinito. E sempre vai ser aberto no menos infinito, da mesma forma que o mais infinito. Belezinha? Belezinha. Próximo passo, localizar os números que eu tenho aqui, ó. Eu tenho os símbolos 1, mais infinito, menos infinito e 2. Vamos colocar ele na ordem? Vamos colocar ele na ordem. Então vai ficar primeiro o menos infinito, depois vai ficar o 1, depois vai ficar o 2 e o mais infinito. Vamos fazer a barrinha que nem no outro. Pá, pá, pá e pá. E aí vamos comparar cada um. O primeiro intervalo, eu tenho que ele é aberto no 1 e aberto no mais infinito. Quando eu for riscar ele aqui, vai ficar assim, ó, aberto no 1 e vai embora, né? No outro, eu tenho no segundo que ele é aberto no menos infinito e aberto no 2. E aí, ó, vou começar do 2 e vai embora. Agora eu quero fazer a interseção dos dois. Quando eu fizer a interseção dos dois, vai ser o seguinte, o que tem em um e tem em outro. E para mim o que é interessante é exatamente essa partezinha aqui. Então na hora que eu for escrever, vai ser o que? A interseção. Aberto aqui, conforme no outro, porque não está aqui em cima. E aberto aqui também. Então a resposta fica aberto em 1 e aberto em 2.
Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo. Um abraço.